Estamos de volta, Henrique Leme participando hoje conosco, ele que entende tudo de plantas e fez essa proposta muito divertida e curiosa do vaso invertido. A gente viu ali nas imagens também um cantinho da decoração do Campinas Decor. Ele fez aí questão também de decorar ali o cantinho do nosso estúdio, colocando a orquídea no vaso invertido. E a gente está ensinando como é que você em casa pode montar também um ambiente ali e colocar os vasos invertidos. Só para recapitular, gente, você vai precisar de um cachepô, tá? Um vasinho normal e no fundo, com a furadeira, você vai fazer um buraquinho no centro ou vários furinhos, né, Henrique, que você sugeriu também. Ah, não tem a broca que faz o buraco grande? Qual mesmo o nome da broca desse furo maior? Broca de serracota. Serracota. Isso. Ou faz vários furinhos, né? Isso. Colocamos esses ganchinhos, 3 pelo menos na lateral. E dentro, gente, aquela buchinha que a gente usa pra... Parede normal. Parede, pra pregar ali um quadro. Então você vai encaixar... E ela que vai segurar depois a nossa espuminha. Que a gente só fez isso, ó. Como tá lá no fundo, mas não tem segredo, tá? Só você encaixar. Pronto, até aqui já conseguimos concluir. Legal. Próximas dicas. Como é que esse vaso não vai cair de dentro do cachepô? A próxima etapa, o que a gente vai fazer? Vamos pensar na parte interna ainda. Então a gente vai pegar aquela espuma floral, normal. Vamos pegar um potinho de violeta um pouquinho menor, aquele potinho bem pequenininho. Tá. E a gente vai forçando. Então aí a gente vai preencher o vasinho com a espuma. Ele vai fazer um pouquinho de sujeira, mas é algo É normal, né, quando a gente trabalha Sim. com espuma floral. Então, independente da planta que a gente for colocar, Isso, enche o vasinho com espuma floral. Isso, sempre a gente vai manter a espuminha lá. Então aí a gente mantém, põe a espuminha, pressiona bem ela. Aí, aqui, aquilo que eu comentei, que agora a gente vai colocar aqui dentro. Então a gente vai simplesmente pegar o vasinho e encaixar ele lá no fundo. Então aí, Isso aí, perfeito. os parafusinhos vão segurar o vasinho lá no fundo. Ele não vai cair. Legal. Legal? Então aqui a gente termina a parte interna. Legal, gente. Olha, que interessante. Quando a gente olha assim, né, não tem ideia Do que vai. tá ali dentro, né? Aham. Aí a gente vai pensar agora como a planta não cai. Tá? Então a gente vai pegar um pratinho convencional, aquele pratinho de vaso para não escorrer a água, tá certo? Vamos posicionar. Aqui já tá feito, mas só pra gente entender. A gente vai posicionar ele e encaixar, tá vendo? Ele encaixa, tem que ser um vasinho que encaixe na ponta certinha do cachepô. Aí na hora de comprar vai fazendo o teste, né? Isso, isso. Aí a gente vai pegar e vai com a furadeira fazer esses furinhos, que ele perfure o vaso, o cachepô e o pratinho. Porque a gente vai atravessar um parafuso e esse parafuso vai segurar o vasinho, o pratinho no lugar. Então vai ser um furo que vai atravessar cachepô e pratinho. Isso. Ele que vai segurar a planta no lugar. Ok. Aí no centro a gente faz uma abertura, que o vasinho não tem essa abertura. Furão. A gente faz um furo grande. Pode ser no estilete, pode ser na serrinha, o jeito, o que tiver para ser feito esse furo. Faz o furo e a gente pega uma tesoura e abre o pratinho. Para quê? Para a gente conseguir encaixar a planta. Tá certo? Então a gente vai encaixar a planta aqui, correto? Então, assim que a gente faz a planta não cair, que era a sua dúvida. Vamos encaixar para mostrar? Primeiro a gente precisa completar com, ou pode ser terra, ou aqui a gente vai trabalhar com aquele substrato da orquídea. Então você vai encher todo esse cachepô. O substrato tá aqui, deixa eu pegar pra você. Ó, gente, inclusive você acha facinho, tá? Em Floriculturas, no Ceasa. substrato da orquídea. E mesmo se não for orquídea, eu uso esse substrato? Pode. Posso Para usar? esse tipo de planta que a gente está trabalhando, sim. Tá. Agora, se for, como a gente comentou, temperinho, alguma coisa assim, a gente tem que trabalhar com a terra. Legal. Pra nossa hortinha tem que ser terra. Sim. Se for usar O antura, bromélia, antúrio, orquídea, a gente pode trabalhar com esse substrato. substrato. Isso, a gente vai trabalhar até uma medida que a gente observe que a planta
vai encaixar certinho. Então, mais ou menos até o meio do vasinho, a gente completa com esse substrato. Deixa eu pôr só mais um pouquinho. Só, né? Isso. Aqui já dá legal. Perfeito. Legal? Então aí a gente vai pegar, próxima etapa, a planta. Vamos tirá-la do vaso. E aí que a gente vai fazer o encaixe da planta. Então por isso... Isso. Por isso que a gente faz aquele corte. Por quê? A gente vai encaixar a planta nesse furinho. Legal. Legal? Então, pronto. Nossa planta já não cai mais. Por isso que esse planta... Porque daí o pratinho ele vai ficar bem presinho aqui na boca do cachepô. A gente vai pôr o parafusinho. Agora entendi, Henrique. Porque a planta não cai. Isso, a gente vai pegar o nosso cachepô. Vamos encaixar a planta. Truquezinho, eu sempre faço uma marquinha para depois você não perder aonde é o parafusinho certinho. Por exemplo, a gente faz uma marquinha no vaso, bem pequenininha, para depois para você não perder o furinho. Ficar junto com o furinho do vasinho, tá vendo, gente? Ó, o furinho tá aqui, que você consegue atravessar. Isso. Tem uma marquinha que tá tão pequenininha, acho que vocês nem conseguiram ver. Isso. Tem que ficar discreto, né, para ninguém saber o truque. Aí a gente só passa o parafusinho, coloca. Ficou uma raizinha pra fora ali, coitadinha. Tá rebelde. Vamos encaixar ela pra dentro aqui. Esconde a raiz lá dentro. É. Aí, agora acho que... Aí a gente vai só colocar os parafusinhos. Aqui é um pouquinho chato de fazer, principalmente para quem tem mão grande igual a mim. Dá um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue. É só encaixar um pra mostrar. Isso. Aqui, ó, tá melhor. Olha, isso. Gente, vamos pegar um pronto. Tô aqui judiando do Henrique. Aí, ó. Mostra essa daqui pra gente, Lizinho. Com todos os parafusinhos colocados. Então, a partir desse momento, a gente já pode inverter o vaso. Pode. Me dá um pouquinho de insegurança, mas foi, olha lá. Legal, aqui também. E aqui eu uso uma corda, daquele fio de nylon, né? Enfim, aí você pendura. Henrique, antes de divulgar seus contatos, eu quero pedir então para você só relembrar quais são as plantas, as flores, mais indicadas para a gente poder executar essa técnica do vaso invertido. Então aqui a gente tem orquídea. Orquídeas, bromélias, o próprio antúrio, a gente pode fazer com o moranguinho, pode ser usado o gerânio, depende muito da planta, se ela é de sol ou se ela é de sombra. Então aí a gente tem esse jogo. São as plantas de sol ou as plantas de sombra. Para os ambientes internos, a gente trabalha com as plantas de sombra. Ambientes externos, sacadas, varandas que pegam um pouco de sol, a gente pode trabalhar também com as plantas de sol. E aí a planta de sol, provavelmente ela vai... O que acontece? Vai subir um pouquinho, geralmente as plantas de sol, elas viram um pouquinho. Por quê? Porque ela busca o sol. Mas vai ficar bonito, né? Acho que aquele efeito, né, da planta virando. Fica um efeito bem diferente, bem legal. Resuminho básico. As plantas de sol mais comum e as plantas de sombra mais comum. Depende se você quer decorar um ambiente interno, você já sabe quais plantas, né, priorizar. E se for área externa, quais plantas também aí escolher. Então, as plantas de sol, algumas delas. De sol, a gente pode trabalhar com o aspargo, pode trabalhar com o moranguinho, pode trabalhar com os próprios temperos, manjericão, pode trabalhar... Para fazer hortinha, né? Sim, ficam legal. As sombras, as bromélias, as orquídeas, o antúrio, lírio da paz, tem uma infinidade. Fica bem legal, fica muito bonito. Muito legal. Essas que a gente tem aqui, eu vou regar. De quanto em quanto tempo? O que a gente, como ela tem a espuminha, ela vai segurar a umidade. Então, uma vez por semana é mais do que o suficiente para a rega dela. Perfeito.
Quando são as plantas de sol, aí o ideal é que sejam pelo menos 2 vezes na semana, porque o sol ele já aquece um pouco mais o vasinho, então precisa molhar um pouquinho. Mas essas que são de sombra, 1 vez por semana é suficiente. Suficiente. E aí coloco ali um pouquinho de água por cima e pronto. Qual é mesmo a planta que você falou que é legal, além de pôr um pouquinho de água por cima, borrifar nas folhas a água? A bromélia. A bromélia. Isso, as bromélias elas absorvem água da folha, então a gente sempre vem com o borrifador. As folhas. Isso. Legal. Amei ter você aqui, quero que você volte, legal, tá? Para trazer outras diquinhas aí, divertidas, para deixar nossos ambientes, né, mais bonitos. E fica a sugestão do hortinho, eu vou querer que você volte também pra gente montar aqui ao vivo, pode ser? Claro. Uma hortinha, e aí a gente passa também todas essas orientações em relação à distância, né, de uma plantinha e outra, quantas vezes regar, se precisa pôr adubo, se não precisa. Adorei te conhecer, viu? Parabéns pelo lindo trabalho e parabéns, viu? Obrigado. Arrasou aí na ideia do vaso invertido. Muito obrigado. Que legal.